Prece de todo dia. Senhor, conceda-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais do que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força, para que eu possa superar-me. A tua luz, para não caminhar nas trevas. A tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregues à invigilância e assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Assim seja. Palestra Sede Perfeitos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Júlio de Abreu Filho, nosso querido centro, que, como todos sabem, ainda estamos nessas palestras virtuais, a qual a gente pretende estender, além de ser um registro onde a gente pode buscar conforto, buscar ali ajuda em solução de algum problema que passamos, essas palestras podem se eternizar através do vídeo para outras pessoas. Então, já de começo aí, recomendo que se inscreva, que dê um like para ajudar o nosso canal a ter mais distribuição e divulgue para os amigos, mesmo aqueles que não são espíritas, para que eles possam divulgar no meio deles. E às vezes não precisa ser espírita para ouvir a palavra de Jesus. Às vezes eu me pego assistindo televisão e passo nos canais evangélicos. E muitas vezes, quando está na hora da palavra, que eles chamam, que eles leem ali um trecho da Bíblia, eu paro e escuto. Mesmo que a interpretação deles seja diferente do meu entendimento, é bom sempre a gente ouvir o outro lado. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. Ele tem muitos itens, mas eu peguei um que eu acho que é necessário para a gente refletir. Jesus dizia assim, pela voz de Mateus, está no seu Evangelho de 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Ou seja, o que Jesus queria dizer de sede perfeitos, E a gente pode pegar várias e várias ilustrações, que a gente tem ao longo do tempo e ao longo dessa jornada desde que Jesus esteve aqui, Ele quer que nós sejamos melhor, que nós estejamos livres desse egoísmo, dessa coisa que brota em nós, que nasce conosco bem pequenininho, mas que brota durante o nosso desenvolver, tanto da humanidade quanto espiritualmente. Ou seja, Jesus sabia que precisava deixar essas palavras para que as pessoas refletissem, O que falta para eu ser feliz? Falta ser perfeito. E quando a gente chegar a essa perfeição, a gente vai ser feliz. Me lembro de uma passagem, que perguntaram a Chico Xavier. Chico, quando é que você vai desencarnar, Por você ter esse contato com a espiritualidade, ter Emmanuel tão presente com você nessa missão que você se propôs aqui na Terra. Quando é que você vai desencarnar? E Chico dizia não saber o dia, horário ou o momento, mas ele sabia de uma coisa, que iria desencarnar quando todos os brasileiros estivessem felizes. Se a gente pegar esse trecho do Chico, muitas pessoas vão falar assim, nossa, então um dia o povo brasileiro, somente o povo brasileiro vai ser feliz. Aí a gente pega uma grande esperança que nunca vai se concretizar, porque não seremos felizes enquanto encarnados eternamente, A gente vai ter momentos de felicidade. E o que Chico quis dizer foi isso. Eu vou desencarnar quando os brasileiros estiverem num desses momentos de felicidade, conjunto, todo mundo em comunhão, por uma alegria. E foi assim que aconteceu, A gente ganhou a Copa do Mundo de 2002, se não me engano,
e nosso querido Chico Xavier nos deixou, né? Com grande saudade, pois suas palavras eram sábias, né? Não só as palavras que ele transmitia dos Espíritos para nós, mas como a sua própria reflexão de um homem simples, humilde, que dedicou a vida ao próximo, que dedicou a vida à caridade. Ou seja, Chico era perfeito? Eu acho que ele mesmo respondia que não. Por quê? Porque ele sabia que ainda tinha algumas coisas que ele precisava passar nessa vida, entender, compreender e melhorar. Uma delas, até estava comentando com a minha esposa, era que Chico teve que perdoar o seu filho, né? O seu filho de coração, o seu filho adotivo, aquele que ele desde pequenininho entrelaçou em seus braços e considerou-se mais próximo de sua família, pois sua família ele entendia ser tanto a pátria espiritual quanto todos os irmãos brasileiros, independente de religião ou crédulo. E ele disse, né, quando perguntado sobre o que o filho havia feito, né, sobre as coisas que o filho havia feito de errado, desviando ali recursos, né, promenores para Chico Xavier, mas ele soube ali ter a compreensão e o perdão verdadeiro. E a gente fala muitas vezes de perdão e esquece de como a gente chega para dar o perdão verdadeiro a um inimigo nosso, né? Essa palavra tão forte que a gente tem ali, um adversário. Às vezes é só um irmão querendo nos reencontrar, mas a gente tem ele como um inimigo, como um adversário. E como perdoar? E o pior, como conviver com esse irmão, já que a gente sabe que a gente precisa fazer as pazes e melhorar com aquele que a gente tem desavenças, pois senão a gente vai ficar nesse eterno ciclo, né? Não adianta a gente perdoar e se afastar daquele irmão se ainda continuar aquela mágoa, aquele rancor no coração. Então Chico, sabiamente, ele sabia disso, né? Ele sabia que perdoar, ele teria que conviver com o filho. E quando ele deu o perdão, e quando ele deu, né, ali a chance de falar para o filho dele assim, olha, eu te perdoo de tudo que você fez, né? Não me há mais mágoa nenhuma, continuemos a nossa vida normal. A partir daquele momento ali, Chico já não lembrava mais do que aconteceu. Ele já não comentava mais, porque não fazia sentido, já não tinha mais peso no seu coração. E isso é tão importante que hoje vejamos, a partir daquele momento que Chico deu o perdão ao seu filho, ele passou a dedicar-se inteiramente à caridade ao próximo. Ele perdeu a vaidade de querer aparecer nas câmeras de televisão, nas reportagens. Voltou um pouquinho só depois, quando Chico desencarnou, para falar sobre as supostas comunicações mediúnicas por psicografia de Chico, né? E ele se dedicou ali, àquele povo humilde, próximo a ele, que precisa. E detalhe, com humildade, sem riqueza, sem soberba, continua lá. Ou seja, ele entendeu o perdão ali de Chico e procurou realmente não cair mais naquele erro. Então a gente tem aí um Chico quase perfeito, podemos dizer assim, né? Ele vai depurar com certeza e será um homem perfeito como Jesus o era quando encarnou aqui. Tão perfeito que esses dias eu vi a palestra do André, se não me engano, e ele colocou uma coisa bem legal, né? A maior dificuldade de Jesus não foi vir aqui, ser açoitado, ser humilhado, né? A maior dificuldade de Jesus é porque justamente ele era tão perfeito que encarnar num corpo material, onde as imperfeições nossas floram, né, da nossa pele, nascem com a gente, foi a maior dificuldade para Jesus, conter isso. Qualquer dia eu trago uma palestra também, que é tão interessante, quando a gente pega alguns temas polêmicos, né? Alguns temas que trazem Jesus, por exemplo, quando jejuava no monte, e teve a presença ali de Lúcifer, né? O que diziam ser o anjo caído. É muito interessante, depois eu trago isso para mostrar aonde entra essa parte da perfeição de Jesus, né? E ele se manteve perfeito e ensinando todos nós, né? E essa palestra Sede Perfeitos, eu quis pegar uma outra conotação diferente dessa da gente ser bom, caridoso, da gente ter o princípio, o começo desse princípio para ser perfeito. Se eu pegar a palavra sede,
né, no dicionário, ela traz para nós que é um substantivo feminino e é um local que se pode sentar, um assento, uma cadeira, e pode ser também por extensão de construção, assento de pedra fixado na parede junto à janela, comum em construções antigas. Ou seja, se a gente pegar a palavra de um jeito diferente, é um banco de pedra construído na parede para que a gente possa se sentar. E aí me vem fazer a analogia com a palestra do semeador, né? Se a gente pega aqui a palestra do semeador, vou ler um trechinho, a primeira parte, que está nesse capítulo 17, né? A partir do item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo-se à margem todo aquele povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhe assim: aquele que saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade de terra onde se haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou como se não tinham raízes, e elas secaram. Aí ele, a última parte. Outra parte caiu em um espinheiro, e estes crescendo se abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Então, ou seja, a gente pega essa passagem do semeador e pode analisar de como fazer dela um caminho a seguir. Como eu posso ser perfeito como essa palavra do semeador que Jesus nos deixou? Ou seja, a gente muitas vezes está no começo e tem que ter a compreensão disso, de que vão ser como as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, dos nossos outros irmãos, vão ser como sementes jogadas no nosso coração, que ainda está aberto, que ainda está com o caminho livre, e vai ser arrebatado, né? Aqui eles usam o mal, né? Fala, o mal vem e arrebata essas palavras do coração. Mas o mal, ele não é físico, o mal, ele não é de uma pessoa presencial. O mal, ele não foi criado por uma outra pessoa que não Deus. Se a gente voltar ao princípio, Deus lá na frente, todo onipotente, sábio e bondoso, não criaria uma coisa que seria perversa, que nem ele mesmo conseguiria combater. Ou seja, o mal faz parte do mundo, o mal faz parte do que nos circunda. Nós temos o mal dentro de nós, desde que nascemos. Ou seja, a gente precisa compreender esse mal e precisa estar diminuindo ele, né? Ou seja, a gente precisa estar podando, como a gente poda uma árvore para que ela não fique tão carregada e um dia os galhos caiam. A gente precisa, com calma e entendimento, fazer com que esse mal se diminua, né? Equilibrando com o bem. Então, quando ele fala que o mal vem e arrebata, é como se Jesus quisesse nos dizer, olha, você vai ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, nosso Pai, como ele falava. Se você não estiver com bondade no coração, essas palavras vão ser arrebatadas pelo egoísmo, que é uma forma dessa essência do mal, a inveja, ali a incredulidade. A gente tem várias e várias coisas que são arredondadas por essa essência do mal. Então a gente precisa dessa forma entender que no começo a gente vai ter muitas dessas palavras arrebatadas. E não que um mal específico, um ser malífico esteja tirando e fazendo mal à nossa vida. Não, não existe esse ser. Existem pessoas que acreditam, espíritos que acreditam que têm essa essência do mal, que controlam esse mal. Mas tolos, né? Porque eles não sabem que eles mesmos não têm o controle deles, que eles poderiam estar equilibrando isso. E como a gente pega aquela alusão que eu fiz no começo do assento de pedra, o assento de pedra ele vem próximo de uma construção. Se nós estamos todos no começo,
com a estrada livre, a gente precisa fazer ali uma construção para que essas sementes sejam colocadas. Porque muitas vezes a gente vai até começar a pensar, mas a gente tem aqueles pedregulhos ali. Ali os pássaros não vão conseguir bicar e pegar a semente lá no fundo. Mas Jesus dizia, ali não tem terra, não tem profundidade para as raízes nascerem. Vai até brotar essas palavras, mas as raízes vão ficar expostas, o sol vai vir e vai queimá-las. E aí a gente pode pensar, o sol é mau? O sol é ruim fazendo isso? Ou só está seguindo o seu ciclo, né, da vida, onde ele nasce para uns e ele adormece para outros, e assim sucessivamente. E obviamente a gente sabe que se um sol em excesso vai nos fazer mal, mas que ele é necessário se a gente equilibrar. O solzinho da manhã, o solzinho da tarde, ele é fundamental tanto para os seres vivos quanto para a natureza. Então o sol não é mal. A gente já entende que aquele mal que ele fala na parábola que arrebata as palavras é o natural da vida. Então a gente vê que aqueles pedregulhos não estão preparados para receber a palavra, a gente passa a buscar outra coisa. E aí ele fala de uma outra, né? Deixa eu até pegar aqui porque acabei perdendo o raciocínio. Mas aí ele fala dessa outra, né? Outra parte caiu em espinheiros. Muito bem, lembrei. Outra parte caiu em espinheiros, ou seja, a gente às vezes procura, aquele espinheiro ali é perfeito. A gente põe ali, ela vai nascer ali e a gente vai ter ali protegido dos pássaros, do sol, né? Só que o espinheiro acaba sufocando, porque é o espaço dele, né? A gente entende na ciência que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, uma xícara vazia, ela só suporta ou a água ou o óleo. Um dos dois tem que sair, né? Então, ali no espinheiro, a semente não vai ter força, porque o espinheiro já está formado. E muitas vezes na nossa vida, a gente procura esses abrigos, né? Essas falsas proteções. A gente procura e fala assim, nossa, não, se eu fizer isso, eu vou estar protegido. Se eu fizer aquilo, eu vou estar protegido. É falso, porque aquilo ali vai nos sufocar e a gente vai continuar naquela agonia. E até que, enfim, a gente olha um campo onde tem uma terra que é profunda, onde o sol bate na medida, onde ali não tem espinhos, onde os pássaros podem até chegar, mas não vão conseguir bicar no fundo da profundidade ali onde colocarmos as sementes, que é a palavra. Só que, para isso tudo, a gente tem um grande trabalho a fazer. Se a gente se voltar agora um pouquinho para a agricultura, ao longo dos séculos, a agricultura ela é feita sempre de uma forma bem artesanal, né? Ela começou com essa forma artesanal. Por mais que você tenha ali hoje máquinas que conseguem preparar o solo, plantar a semente com a profundidade correta, né? Cobrir aquela semente, tudo isso através das máquinas, ainda assim é preciso que o homem separe, escolha e veja quais são as melhores sementes. Porque se ele colocar um fardo de semente ruim, ele vai ter uma plantação ruim. Ou seja, a máquina ainda, ela pode te ajudar ali a separar, a secar as sementes, mas o homem precisa olhar, pegar a semente, analisar. Isso que os engenheiros agrônomos fazem, né? Eles ali estudam para que a semente esteja no seu melhor ponto. E se a gente voltar para a nossa parábola, a gente precisa arar aquela terra, adubar aquela terra, ter paciência, preparar aquela terra, plantar a semente e entender que no começo a gente pode ser que tenhamos ali uma árvore que renda 100 frutos por um, como diz Jesus, ou 60 ou 30. Ou seja, ele deixa ali, olha, não é porque você vai ter todo esse trabalho, vai arar a terra, vai ter paciência, né? Vai estar ali cuidando, que você já vai ter 100 frutos de uma vez. Então, muitas vezes a gente já espera essa felicidade total. Na nossa vida a gente fala, quando eu vou ser feliz? Né? Quando que eu vou sentir totalmente feliz? E às vezes a gente só vai ter essa felicidade, como o Chico teve felicidade quando desencarnou, né? Ali de todo o povo feliz. Né? A morte dele, por mais que sofrida e dolorosa, né, pela perda da pessoa, da persona Chico,
ela foi uma perda suavizada por toda aquela energia que estava contagiante no ar, aquela celebração, né? Então, assim, Chico se sentiu feliz, né? Plenamente feliz no seu último, vamos dizer assim, dia como encarnado. E isso tem relatos de outros espíritos também que contam isso, né? Que a felicidade, ela vem como uma coisa que te circunda, te protege, né? E muitos deles, ao passar nesse plano terreno para o espiritual, né? No seu desenlace, não sentiram toda a dor. A gente pega vários e vários livros que a gente tem, né? Tem um que Chico psicografou também, que eu gosto muito, que eram 5, que conta a vida de cada um que desencarnou dos amigos, né? Se não me engano, irmãos. E cada relato eles contam. E aí, se você fizer uma analogia, você vai vendo que cada relato, cada um foi mais suave, o passar, o desencarnar, o encontrar com um ente querido no outro plano, de ter o entendimento mais rápido. Isso tudo porque eles fizeram um bom plantio. Eles tiveram a paciência de, mesmo jovens, né? Se eu não me engano, eram todos jovens, também tem um livro muito bom. Eles fizeram todo o plantio, eles pegaram a semente, cuidaram, tiveram paciência, não deu tanto fruto, mas ali naquele curto espaço eles conseguiram fazer isso. E aí, voltando para os sede perfeitos, a gente se preocupa. Mas, Max, se a maldade está ao nosso redor, né? Se somos ainda imperfeitos e temos a maldade e às vezes nós a multiplicamos, né? Repassamos para os outros, como que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai usar isso? Então, pegando nesse trechinho, nessa parte final já da nossa palestra, eu costumo fazer muito uma analogia com uma balança de Libra, né? É uma balança que tem no signo também, né, do zodíaco, mas que é uma balança muito antiga, lá do tempo dos ingleses, ou até denota antes deles, né? Porque como a Inglaterra, antes de ser um reino como é hoje, ela era feita de várias províncias grandes, né? Então não se sabe ao certo a origem, mas também não vem ao caso. Vou deixar uma fotinho do lado, que é uma balança simples. Ela tinha dois pratos. Em cada prato você tinha um pêndulo, que para você poder deixar os pesos iguais, você tinha que equilibrar. Então se usava libras, né? Que é o que se traduz por peso, que eram pezinhos de ferro, traduzindo para o nosso português. Esses pezinhos de ferro, eles tinham a ideia de que 4 pezinhos dariam 1 quilo, supondo. Então, se eles queriam ali comercializar 1 quilo de ferro, eles sabiam que tinham que equilibrar a balança. 4 peças de ferro, né, maciças, que eles sabiam que davam 1 quilo, e ali colocavam o quilo até equilibrar. Se estivesse a menos, tinha menos quilo para vender. Se estivesse a mais, estava vendendo a mais. E essa balança, se a gente trouxer que dentro dela nós temos ela. Vamos imaginar que dentro dela a gente tem 2 pratos. E não importa o lado. Esses pratos eles vão variando de lugar. Para que a gente não entre aí numa analogia de que a esquerda é boa ou que a direita é ruim. Não existe isso. Todos são iguais, né? Então, quando a gente equilibra, a gente se torna mais perfeito ao que Jesus queria dizer. E se a gente perceber que a gente tem num prato as coisas boas que acontecem com a gente, e as coisas boas que fazemos, né, as emoções, as alegrias, e no outro prato tem as coisas ruins que acontecem com nós, e as coisas ruins que praticamos também. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas minha vida está turbulenta, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais isso. A gente tem que parar e refletir. Primeiro dentro de nós, tudo começa dentro de nós. Sem julgar o próximo, sem julgar ninguém. A gente tem que fazer uma reflexão. Minha balança, como é que está? Está equilibrada? Se eu estou sofrendo muito, se as coisas estão me afetando, se eu estou com essa sensação ruim, porque com certeza o nosso prato, onde a gente vai ali colhendo e deixando as coisas ruins, está lá embaixo. Está mais pesado. Está puxando a gente para um lugar ruim. Está deixando a gente ali, né, angustiado. A gente precisa equilibrar, né? A gente precisa estar colocando ali as coisas boas em equilíbrio com as coisas ruins.
Max, a gente pode estar sempre com as coisas boas em equilíbrio? Acho muito difícil por ainda sermos imperfeitos, né? Mas a gente pode equilibrar essa balança, né? Muitas vezes se perguntam assim, olha, se a gente fizer algo para um amigo ruim, como é que a gente pode compensar esse amigo? Primeiro, mostrando que a gente se arrepende desse algo que fizemos ruim. Segundo, tendo atitudes dali para frente que vão ser contrárias a essas que a gente colocou ruim. E aí a gente vai equilibrar isso. Aí a gente volta lá atrás no perdão verdadeiro. Se a pessoa tiver nos dar o perdão verdadeiro, ela vai esquecer aquilo e nós também. E vamos seguir a vida. Se não, ainda preciso equilibrar isso. Então a gente precisa, toda vez que tiver, né, com um problema, uma dificuldade, parar e refletir. O que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou fazendo para o próximo, o que eu estou pensando, o que eu estou julgando, que está deixando a minha balança mais pesada para o lado, né, das coisas ruins. Preciso equilibrar com coisas boas. E aí a gente sai e faz uma caridade, sem querer compensar essa caridade pelas coisas ruins. A gente começa a fazer essa caridade e muitas vezes, Chico mesmo dizia, que as pessoas têm que começar pela obrigação, né? Tem que começar pela imposição. E quando se faz a imposição, a pessoa faz, estou aqui fazendo essa caridade só para falar lá para o Júlio de Abreu que eu sou bom. Então, para a gente estar equilibrando isso, né? Para a gente estar deixando essa balança boa, não adianta a gente fazer isso. Mas, como dizia Chico dessa caridade, às vezes a gente precisa ter o princípio do início. Assim, uma caridade como uma estrada vazia. Vamos fazer por imposição. E aí eu vou começar lá no centro. Estou fazendo só para eles verem que eu sou bom, que eu estou procurando melhorar esse meu problema. Aí Jesus, Deus, consegue ver o nosso coração. Ele sabe que ali não é feito a caridade como deve ser, sem esperar nada em troca, né? Ele sabe disso, mas ele sabe que é o início. E ele sabe que a partir de qualquer momento a gente vai ser arrebatado, né? Por aquele amor, por aquela coisa que a gente às vezes não vê invisível. Às vezes a gente vai e ajuda uma pessoa ou doa um alimento para alguma família e a gente não sabe que mesmo que a gente não tenha a intenção simples do coração de fazer, mesmo que a gente tenha uma intenção ali meio que de troca, olha como a gente está alimentando um pouquinho a nossa balança ruim, mas a boa ao mesmo tempo, né? A gente fala, eu quero fazer isso para ficar bem com a sociedade, para ficar bem com meus amigos, mas a gente está ajudando uma família. E com certeza aquela família vai ali e fala assim, graças a Deus esse rapaz veio e doou esse alimento para nós. Aquela oração daquela família invisivelmente vai nos envolver e vai nos arrebatar com uma coisa boa, que é a felicidade que a gente tem em diversos momentos. Então, finalizando, a gente acha isso, né, um pouquinho dessa palestra de como ser perfeito, equilibrando isso, né, as coisas boas e as coisas ruins. Fica atento ao nosso ambiente, se às vezes está muito pesado, muito ruim, a gente muda, né? A gente pode até recorrer a colocar uma música de louvor, tem músicas lindas, né? Mesmo que sendo de outra religião, nos faz tão bem, a gente tem músicas, óperas bonitas que nos acalmam. Então a gente tem várias formas de pegar. Uma que eu pego é uma música do Ney Matogrosso. Ele fez essa música na época de uma novela da Globo, que eu não lembro o nome agora, e ela chama Mal Necessário. E é uma letra que você pega assim de cara e fala, nossa, mal necessário. E eu peguei só um trechinho, né? Escutem a música também, vocês vão ver que é muito linda a parte como ele descreve tudo, né? Uma pessoa ali que tem aquela maldade, mas que entende ser necessário. E esse trechinho me pegou, sou certo, sou errado, sou o que divide. O que não tem duas partes, na verdade existe. Então esquece o que lhe fazem. Olha só que engraçado, numa música, não sei qual que é a religião do Ney Matogrosso ou de quem escreveu essa música, se não é dele mesmo, não pesquisei, mas peguei só esse trechinho, né? É justamente isso, né? Eu sou certo muitas vezes na minha vida, eu tenho a razão ali, eu sei que eu estou ali mais certo do que aquele meu irmão. Mas eu sou errado também. Olha o equilíbrio da balança. E muitas vezes eu sou errado. Quando eu reconheço o erro, eu já equilibro a balança por si só, né? E eu sou quem divide, ou seja, a nossa balança interna tem os dois pratos e tem a divisão ali do meio. Então, tipo assim,
essa verdade está dentro de mim. Ser bom, ser ruim, é eu que escolho. É eu que tenho que observar, é eu que tenho que apontar, né? E isso, como ele cita no final, então esquece o que lhe fazem, né? Ele coloca esse trechinho na música, mas a gente trazendo para a vida é assim, reflete comigo, o mal está acontecendo comigo, ou eu tenho que me equilibrar, eu tenho que estar ali, né? Se alguma coisa de ruim eu estou fazendo que está me deixando pesado, que está me afetando. A partir do momento que eu equilibro e tiro já a culpa de alguém, esqueço que alguém me faz alguma coisa que eu posso controlar, eu já chego um pouquinho mais perto de ser perfeito, como Jesus nos deixou nesse capítulo. E assim eu espero que a gente possa refletir nessa palestra, que a gente possa estar buscando o equilíbrio, principalmente em momentos turbulentos da nossa vida, e lembrando, né, como Chico nos dizia, fazer o bem sem esperar nada em troca de alguém é estar semeando o amor através do que Jesus dizia ser o mais importante, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então eu espero que todos tenham aí refletido nessas palavras. No vídeo é bom que a gente pode voltar alguns trechos. Se tiver alguma dúvida, sugestão, algum questionamento, coloque nos comentários, né? A gente vai procurar estar respondendo. Esse canal é bom para a gente abrir um diálogo. A todos os nossos irmãos, frequentadores do Júlio de Abreu, a gente tem um grupo de WhatsApp. Coloque lá também uma dúvida, né? Coloque lá uma questão. Tem alguma palestra que vocês queiram que a gente traga, né? Na nossa visão, na nossa compreensão, algum outro palestrante. Peçam, né? Coloquem lá, usem esse canal para a gente movimentar essa troca de ideias, né? Através do celular, a gente tira a timidez, porque a gente pode mandar uma mensagem de áudio. A gente tira aquela coisinha que a gente, eu queria tanto perguntar isso, mas eu fico com vergonha quando eu vejo. Pode estar usando esse canal, tá bom? Então, lembrando, curtam e compartilham esse vídeo, dê o likezinho, divulguem para os seus amigos nas redes sociais, para a gente estar divulgando esse canal, que é mais uma forma de semear essa palavra de Jesus. E a gente não vai ter aí a vaidade, o pretexto de achar que as pessoas têm que ouvir, gostar e estar ali aceitando o que a gente fala. É bom porque às vezes a gente lembra dessa música do Ney Matogrosso. Eu sou certo, mas eu sou errado também. Então nós precisamos saber onde estamos acertando e errando se não temos essa clareza ainda. E a gente faz através disso. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Vamos agora fazer uma prece, lembrando que, tendo um copo de água para você e para seus familiares, os Espíritos vão estar trazendo as boas energias, fluidificando essa água para que você tenha um complemento na sua busca da reforma íntima, na reforma que a gente se propõe. Então, fechando os olhos e pedindo com humildade ao nosso Pai, que possa Ele, nesse momento, arrebatar do nosso coração todas as coisas boas, todas as coisas e emoções felizes que tivemos, para que possa distribuir como chuva a todos os irmãos que estão no mundo, muito deles em sofrimento, muito deles ainda perdido, e que com certeza a gente vai estar enriquecendo novamente o nosso coração com essas coisas boas, pois a gente sabe que muito que a gente dá ao próximo, muito a gente recebe sem ver, sem perceber. Então que a gente possa nesse momento emanar tudo de bom, sem esperar nada em troca. Mas com certeza nessa corrente do bem, alguém vai estar emanando emoções boas para nós. E assim, nesse fluxo contínuo de amor, doado através dessa prece, que os irmãozinhos que estão reclusos nas penitenciárias, nos asilos, nos enfermos, nos hospitais, nos orfanatos, possam receber o que melhor temos no coração, o que mais puro temos de amor para dividir com eles. E que com certeza nessa roda da vida eles possam sair e estar vindo ao encontro de Jesus, dentro do seu merecimento, da sua compreensão. Que assim seja, graças a Deus.